Glória a Deus. Aleluia. É bom estar neste lugar. É de louvar a Deus por ver os irmãos presentes neste lugar. Fiquem à vontade, irmãs que estão lá, puxam para este lado, sentam nessas cadeiras da frente. Vamos usar as cadeiras da frente e vamos deixar as cadeiras de trás para aqueles que vão chegar mais tarde. Meus amados, o nosso estilo de culto no meio de semanas, nós sabemos, trata-se de ensino. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 121. Salmos 121. Salmos 121. Glória a Deus. Os que não têm a Bíblia nas mãos, vamos acompanhar aí na tela. Salmos 121, de 1 a 8. Glória a Deus. Podemos ler juntamente aí na tela? 1, 2, 3. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor não te mostrará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, bendizer teu nome. Obrigado pela sua palavra que fora lida nesta hora. Pedimos a tua mão, abençoa, que esta palavra não seja pregada na carne, seja pregada no Espírito, para que dê vida os que ouvem e possam produzir frutos esses que possam te louvar e engrandecer teu reino, no nome de Jesus. Nós oramos, bendizemos a ti de hoje para sempre. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Podemos tomar assento, por gentileza. Meus amados, estamos nessas séries poderosos, onde Deus fala por meio dos salmos. E nos salmos poderosos, nós podemos vencer pelo poder de Deus. E falando desses salmos, a maioria dos pregadores que aqui estão a passar, uma das coisas que enaltecem, falam um pouco do contexto histórico do Salmo. E dizer que o Salmo é um livro bíblico considerado como um dos livros poéticos, juntamente com Jó, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Esses livros são compostos, ou seja, o livro de Salmos, ele é composto por 150 capítulos. É o livro mais longo da Bíblia, o livro de Salmos. E temos também, em Salmos, temos o capítulo mais longo, que é o Salmo 119. Amém? E qual o salmo mais curto? 117. Amém? Esse é o salmo mais curto. O salmo mais longo é Salmo 119. E o salmo mais longo, ou seja, o salmo mais curto da Bíblia é o Salmo 117. E nós encontramos vários autores e diversos deles, dentre eles é destacado também o Davi, que tem quase 73 salmos, é da sua autoria. E desses salmos nós encontramos esses salmos a trazerem uma mensagem
proféticas, uma mensagem de exortação, uma mensagem de conforto, uma mensagem que chama as pessoas ao arrependimento, como no caso de Salmos 51, que é da autoria do próprio Davi. E falar do livro de Salmos, os próprios autores, dos escritores dos Salmos, encontramos lá o Davi, Salomão, Corá, temos também o Esdra. O Esdra é um dos escritores de Salmo. Até o Salmo mais longo foi Esdra que escreveu. Então, hoje estaremos aqui a meditar um dos salmos considerado como o Salmo de Davi. Esse Salmos 121, nós temos aqui o tema como vencendo a insegurança pelo poder do fogo. Amém? Amém? Amém. Vencendo a insegurança pelo poder do fogo. Talvez, minha querida irmã, já tentaste aí tatear, mas o que é que este Salmo 121 pode trazer para mim no dia de hoje? Dizer também, mais uma vez, é um estudo, por isso que é muito resumido na parte dos louvores, dos cânticos, para aqueles que chegam pela primeira vez. Nesse salmo, onde nós acabamos de ler, como eu dizia outrora, é um salmo que foi escrito por um homem conhecido na história da Bíblia, Davi. E Davi, nós conhecemos a história dele, como ele caminhou durante a longa vida dele na terra, e como é que esse salmo chega a ser escrito, nós vamos compreender a partir do versículo 1. Nesta versão diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O salmista, uma das coisas que ele traz como uma reflexão é se perguntar. Ele fala de ódio, um dos primeiros aspectos. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Davi estava numa época, ou estava num momento em que se encontrava a fugir do seu filho Absalão. Estamos a dizer de um rei que está a sair do palácio para peregrinar, para fugir do seu filho. E no meio desta peregrinação, enquanto ele estava a fugir do seu próprio filho, que queria lhe matar, ele lembra e ele percebe que estou inseguro da minha caminhada, mas eu preciso levantar um clamor. Quando eu estava a meditar esse salmo, eu pude perceber que Davi iniciou com um clamor, dizendo: elevo os meus olhos para os montes. O que no monte acontecia naquela época? Se a gente voltarmos atrás o tempo, vamos perceber que Deus falou no monte Sinai, Deus falou no monte Horebe. E foi no monte Sinai onde Deus se revelou, manifestou a sua glória. E no monte Horebe, ele deu os 10 mandamentos. Os irmãos lembram desse episódio? Onde Moisés desceu com as 2 tábuas, onde o próprio Deus escreveu com seu próprio dedo, trouxe para Moisés, e Moisés desce para dar ao povo os 10 mandamentos que nós vimos nas Escrituras Sagradas, que estão lá no Antigo Testamento, Êxodo 20, tanto em Deuteronômio capítulo 5 também, fala desses 10 mandamentos, e também no Novo Testamento resumido em 2. Davi percebe que ele está numa situação de insegurança. E quando ele entra nessa crise de insegurança, ele percebe que precisava de levantar um clamor. Eu sempre repito nas minhas ministrações, para que todos nós possamos visitar aquele estudo das 4 maneiras de como nós podemos comunicar com Deus. Uma das maneiras, ou um dos pilares que eu coloquei ali, é o clamor. Davi, por perceber que ele estava numa situação de muita aflição, ele percebe que não, eu tenho um Deus poderoso,
que manifestou nos montes. E eu posso também elevar os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa foi a pergunta de Davi. Talvez nesta tarde existem circunstâncias que cada um de nós temos como uma pergunta. Elevo os meus olhos para a situação do meu problema. Elevo os meus olhos e enxergo dentro de mim, percebo que há uma situação de insegurança na minha vida. E como é que eu tenho que vencer essa insegurança? Davi, depois de ele perceber a situação que ele se encontrava, ele percebe que precisa fazer alguma coisa diferente. Lembrar do agir de Deus. Atenção, meus queridos irmãos. A insegurança, ela chega na vida de alguém e consegue derrubar, primeiro, quando não tem alicerce, não tem pilares. Se você tem uma casa onde ela está a abanar e não tem bons alicerces, a primeira coisa que acontece quando a ventania vem é o quê? É a insegurança, por medo que ela possa esmornar ou cair. Não é isso? Então, Davi, por perceber que estou numa situação de insegurança, já fugi do meu palácio, tenho meus guarda-costas que eles estão a fugir comigo, não sei de onde me virá o socorro. E ele coloca essa questão num processo de tensão. E aí vem uma pergunta para eu e você que estamos nesta linda tarde aqui, vendo esse estudo. Como é que os teus olhos enxergam a situação que você está a passar? És como um Davi que iniciou com uma reflexão. És como Davi que traz uma pergunta retórica para ele mesmo. Ele diz: de onde me virá o socorro? Só veja só, meu irmão, no versículo 12, o que é que diz aí? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se a gente voltarmos do Gênesis, é como se Davi dissesse, recitasse o Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que é que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio Deus criou os céus e a terra. Estão a perceber, irmãos? Davi, ele tinha alicerce, ele tinha pilares estabelecidos, tinha uma estrutura. Em meio das circunstâncias que Davi se encontrava, Davi percebeu que eu estou muito abalado, mas há um lugar que Deus sempre manifestava, aonde cita este monte. Diz, lá no monte posso elevar os meus olhos para lá, porque Deus falava, Deus trouxe muitas maravilhas, Deus comunicava. Mas mesmo assim ele percebe que não é montanha que pode lhe trazer a solução. Amém? Há circunstâncias que nós podemos passar e vamos perceber que essas circunstâncias vão nos levar para uma outra etapa da vida. Mas precisamos ter alicerce. Esse alicerce é ter o conhecimento da palavra de Deus, para que você possa lembrar como Davi lembrou. No versículo 2, quando ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós estamos aflitos, a primeira coisa que sobe nós olhamos a solução em nossa família. Quando nós estamos a passar em situações amargas da vida, nós recorremos à solução em amigos. Quando nós estamos aflitos, nós recorremos às nossas riquezas. Quando nós estamos numa situação muito complicada, nós recorremos lugares até que são abomináveis diante dos olhos de Deus. E esses lugares, muitas das vezes, não trazem solução que nós poderíamos imaginar como solução. No caso de Davi, ele lembrou a primeira coisa, na montanha.
Deus falava lá e eu posso recorrer lá. É como nos nossos dias. Como o bispo falava aqui, que no passado ele tinha que recorrer quando ele era descrente. No passado ele recorria à magia negra. Por quê? Ele era descrente. E a maioria de nós crescemos nesses ambientes, onde, quando alguém está aflito, numa situação tão alarmante, a única forma é ir no curandeiro, é ir no adivinho, é ir no avô, é ir no amigo, ligar para aquele. Por isso que o mundo está a viver a maior desgraça de todos os tempos, a corrupção. A corrupção surge por causa do quê? A insegurança que as pessoas estão a carregar. E esta insegurança nos conduz a uma situação desagradável, ou seja, uma situação que não leva o coração de Deus a olhar para nós e dizer: ali está uma filha que confia em mim. O Salmos 121 é uma reflexão da vida de insegurança, de incertezas de dia após dia, do nosso cotidiano. E o Salmos 121 nos traz soluções de como nós podemos acessar as soluções que são agradáveis nos olhos de Deus. Estamos juntos, meus amados? Amém? Então, se a gente olharmos neste tema, nós vamos perceber uma das coisas que faz com que as pessoas vivam na insegurança é falta de foco. Quando você não tem foco, não tens, quer dizer, a sua energia toda ela vai descarregar para coisas fúteis. Porque foco é a concentração de toda a energia sua, atenção, força, para um certo objetivo. Um certo objetivo que você quer alcançar, queres acessar. Aí você entra num único objetivo, que é o foco. Quando você entra nesse foco, você não vai para a esquerda nem para a direita. Você investe todas as forças, toda a sua energia vai para ali. Agora, esse foco pode ser negativo ou positivo. Quando é que é positivo? Quando você percebe que a minha insegurança eu posso colocar nas mãos daquele que supre as necessidades das minhas inseguranças ou das minhas aflições. Aí você está a depositar num foco positivo. No foco negativo é quando a insegurança que você carrega, você vai descarregar para coisas que não vão trazer as possíveis soluções esperadas em Deus. Aleluia! Então, a primeira coisa que tem que acontecer na vida dos irmãos, na vida de cada um de nós, é gere convicções fortes em seu coração. A primeira coisa que deve acontecer em nossas vidas, para que nós possamos vencer a insegurança pelo poder do foco, você tem que gerar convicções fortes em seu coração. Por isso que ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para o salmista ou o Davi dizer: em meio das minhas circunstâncias, em meio dos meus desafios, eu tenho alguém no qual eu posso recorrer e dizer essas palavras que aqui hoje estão sendo lidas. É porque ele estava determinado, ele tinha convicções fortes. Convicções fortes geram resultados fortes. Convicções fracos também geram resultados fracos. Amém? Quando nós temos essas convicções, ou as nossas aflições, nós levamos para caminhos errados, consequentemente, nós vamos trazer resultados negativos. É como você acordar, dizer: minha vida nunca vai ser nada. Você está a produzir energias negativas para você mesmo, para a sua própria autodestruição. Mas quando você acorda e diz: não, eu sou mais do que vencedor,
Eu sou mais do que vitorioso. Em meio das minhas circunstâncias, tenho um Deus poderoso para agir, para me levantar. Porque os meus olhos eu elevo para aquele que fez os céus e a terra. As coisas começam a mudar. Agora, não é aquele que fez os céus e a terra. Você precisa olhar para o Messias. Você precisa olhar para o Messias. Falar. Porque Davi, ele tinha uma esperança da vinda de um Messias. Quem? Jesus. Agora a nossa visão, a nossa convicção deve ser a cruz. A cruz deve ser o centro dos resultados positivos da nossa vida. Porque é na cruz onde foi carregado as maiores desgraças da humanidade. E é na cruz onde também foi descarregada a maior bênção da vida, que é a morte de Cristo e a ressurreição. Então você pode acessar hoje a graça de Deus por meio de uma convicção em perceber aquele que morreu na cruz, ressuscitou e vive. Este te dá uma segurança eterna. Amém? Amém. Quando Davi fez essa pergunta, como eu já tinha explicado lá do princípio, ele faz esse questionamento por causa do ambiente em que ele estava se inserir. E ele sabia que aqui qualquer coisa já estou morto. Mas mesmo assim, disse: olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E você hoje pode dizer: existe alguém que disse: está consumado. Alguém que disse: acima de tudo, já está vencido. A insegurança nos nossos dias, ela precisa ser mudada para a segurança em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é mestre em todas as frentes. Como dizia o nosso pregador do domingo antepassado, que ele é mestre de muitas maravilhas, de milagres. Ele é mestre. Em todas as épocas, Jesus continua agindo. O segredo é, meu irmão, minha irmã, mãe, não permitir com que Satanás semeie a insegurança na sua vida. Mas isso pode acontecer quando você não tem convicções ou não consegue gerar convicções fortes em seu próprio coração. Agora, como é que eu posso gerir? Através da palavra. A palavra tem que ser sustentada quando a incerteza começa a bater porta da sua casa. Logo você tem que lembrar que não. Eu tenho um Deus que tem a capacidade de mudar situações que eu estou a enfrentar. E nós vamos ver o que é que esse Deus faz em meio de todas essas circunstâncias. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele fez algo muito extraordinário. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo veio na terra, Ele se humilhou, se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de misericórdia, cheio de favor sobre esta humanidade. E Ele, no final da carreira, vai dizer algo muito extraordinário, estupendo. Diz Ele lá em Mateus 28, 20, diz: vão ficar para que ensine as pessoas a viver essas palavras, a fazerem discípulo. No lado C, no última palavra, diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. E quando a incerteza ataca na sua porta, logo você tem que lembrar que não. Jesus disse que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quando a igreja ela é blindada pelo conhecimento, como eu tenho dito, meus irmãos, conhecimento é poder. Então, se você tem um poder do foco, vais vencer a insegurança. Vais vencer o quê? Insegurança. Glória a Deus.
Esse é um estudo. Vamos trabalhar junto, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Para a gente vencer a insegurança pelo poder do foco, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos vencer a insegurança pelo poder do foco de Deus através do quê? De enxergar o sobrenatural de Deus. Não olhar o natural apenas, olhar o sobrenatural. O sobrenatural são circunstâncias anormais que Deus pode agir num momento inesperado. Esse é sobrenatural. Você ver a sua situação, perceber que não, da forma como eu fiquei livre dessa situação ou daquela situação, é porque alguma coisa aconteceu. Quando você começa a meditar e a pensar desse jeito, o que acontece? Você está ainda a devolver aquelas convicções positivas, aquela energia você está a concentrar para aplicar para resultados apalpáveis e saudáveis. Amém? Hoje em dia nós temos tido muitos problemas de crises psicológicas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não estão a conseguir descansar como este salmista descansou, em olhar que o socorro que ele precisava acessar e alcançar naqueles dias tinha que vir dos seus que fez, do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Amém, meus amados? Estou a fazer compreender? Estão a entender mesmo? Amém. Glória a Deus. Meus amados, quando Davi olha para os montes, ele enxerga o céu. Primeiro ele conseguiu enxergar o topo, percebeu que não, o monte já é limitado, consigo enxergar até ali, mas eu posso olhar além daquela montanha onde termina. Ele começa a mexer com os céus. Ele percebe que não, existe alguém que fez até a montanha. Por isso que ele fala da terra. Dentro da terra nós temos as montanhas. E ele faz algo muito grande. Faz uma introspecção. Diz, não, eu tenho certeza que o meu socorro não vem da terra. Quanto mais os nossos olhos estarem fintados no reino de Deus, mais a nossa convicção vai fluir em nossas vidas. A forma como nós vamos acessar as coisas de Deus será muito maravilhoso. Amém, meus irmãos? Davi enxerga a realidade do céu. Quando você foca na terra, a insegurança vai te apoderando. Quando você repara só apenas onde você está inserido, você vai enxergar, naquela porta não terei resultado, naquela porta não terei resultado, naquela porta não terei resultado. Aí o que é que vai chegar, o que é que há de vir a seguir? Estresse. Por quê? Porque você já reparou todos os meios e percebeste que não tenho saída. Mas quando você tem o primeiro ponto que nós falamos, gerir convicções fortes, por meio da palavra de Deus em ti, as circunstâncias não vão te deixar com amarguras, com hematomas, né? Os que estão na saúde. Sim, circunstâncias tiram hematomas. Tiram hematomas, sim. Mas qual é o problema? Por quê? Porque a pessoa reparou as circunstâncias e a capacidade da mente de gerir aquelas circunstâncias não teve um gerenciamento saudável, a psique fica danificada. Consequência, vai dormir, depois de dormir, vai acordar enquanto secaste um lado. Mas estava conosco na igreja, mas o que aconteceu aquele irmão, aquela irmã? O problema é a ausência de convicções. Perceber as orientações bíblicas
olhar o que o Mestre te ensinou. O que Jesus ensinou. Se você for a ler a Bíblia, vai vasculhar, vai perceber que Jesus, de alguma forma, ele falou de episódios que viriam suscitar ou surgir durante a caminhada. Mesmo o escândalo dentro da igreja, no meio da caminhada você vai apanhar escândalos. E você não pode achar que é novidade. É uma profecia em andamento. Os escândalos vão surgir, mas Jesus nos adverte para que esses escândalos não nos conduzam à insegurança de nós perdermos o foco, a ponto de nós não perdermos, não ganharmos pelo poder do foco. Percebermos bem, é necessário que essa circunstância, quando acontecer, você tem que lembrar que não, Jesus já mencionou isto, na palavra X ele fala sobre isto. Amém? Glória a Deus. Quando você olha para o céu, sente segurança de que Deus é fiel. Não olha para o natural, porque o natural, ele traz um bloqueio, coloca barreira. Você não consegue enxergar a solução. Por quê? Porque a sua fé vai ser invadida. Lembrando que Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Significa, se você tem uma fé, tens uma convicção. Amém? Uma fé muda situações. Eu estava a conversar hoje com uma mãe nossa aqui. Ela estava a contar episódios da jornada dela. Dizia que, olha, já tive 3 episódios. Desses episódios, só vou contar o que aconteceu no final. Disse ele, eu fui dobrar joelho. Disse Jesus, o Senhor está me fazer passar esses problemas. É para ser glorificado o Senhor? Ou é para ser desqualificado e que o Senhor é miserável? Ele disse, olha, então se o Senhor, por meio da situação que eu estou a passar, o Senhor será glorificado, seja feita. Essa é a oração de um verdadeiro crente. Você aí não vai secar, não vai acordar seco um lado. Por quê? Porque a palavra já te conduziu. A oração que você faz com entendimento. Percebes que não, em meio das minhas circunstâncias, a insegurança que está a me visitar na minha vida, eu vou recorrer à segurança em Deus, perguntando por meio de uma oração. Aquilo não foi clamor, foi uma oração, uma conversa entre pai e filha. Aí o coração de Deus é estremecido. O coração de Deus diz, aqui tenho alguém que me ama aqui. Está preocupado com a minha glória, está preocupado com a minha imagem. Por isso que o Davi diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que nós devemos enxergar um Deus que tem a capacidade de remover a insegurança nas nossas vidas. Por meio do quê? Foco. Há poder no foco. Convicção do objetivo central que você quer acessar, queres alcançar. Glória a Deus. Amém? Amém. Há um episódio que também aconteceu. Um certo servo de Deus levantou-se muito cedo pela manhã. Quando saiu, viu um exército que rodeava toda a cidade. O servo de quem? Eliseu. Ele enxergou as circunstâncias e disse, já fomos derrotados aqui. Entrou uma insegurança. Ele estremeceu. Ficou com uma fobia, com medo, sem um medo exagerado, sem direção. Porque quando você chega num estágio de medo exagerado,
que aqui não tenho saída, automaticamente você será derrotado. Quando ele chega dentro, começa a tremer, fala para Eliseu: olha, mestre, há um exército forte lá fora. E como o Eliseu enxergava as coisas da maneira de Deus, e ele olhava o sobrenatural, Deus lhe deu olhos espirituais. Você pode receber um olhar espiritual para ver as coisas na maneira de Deus. E ele disse: olha, servo, fica tranquilo, maior é o exército que está ao nosso lado. E ele, como não enxergava o sobrenatural, disse: mas como? Como é que você está a dizer maior é aquele que está ao nosso lado, se eu vi? E nem saíste para fora para dizer: não, esse exército não é nada, mas você está a falar daqui mesmo. O Eliseu estava a enxergar de uma forma sobrenatural. O que é que ele faz? Ele levantou uma oração, disse: Deus, abre os olhos dele, para que enxerga o sobrenatural. Amém? 2 de Reis, capítulo 6, versículo 14 a 15. Ali Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, e abriram os olhos, ele enxergou, ficou maravilhado e ficou descansado. Houve uma segurança. Como é que nós podemos aplicar isso para os nossos dias? É através dos ensinos que nós estamos a passar agora. Amém? Não precisamos te levar no hospital, te abrir os olhos e mostrar o sobrenatural. Não é assim. É através do ensino, é através do conhecimento. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento é poder, meus irmãos. Conhecimento é poder. E quando você tem um conhecimento, você tem uma convicção forte. E sua mente gera resultados também saudáveis para o seu próprio corpo. Porque quando a mente humana está fraca na parte da sua cognição, vai afetar todo o corpo. Vai afetar. Então você precisa olhar como o servo de Eliseu enxergou e como também o Eliseu viu o sobrenatural. Mas para isso é através do conhecimento. É através do que? Acessar a sua palavra. Amém? Por isso que nós, quando meditamos esses estudos, estão a nos levar a um outro estágio. E Deus está a trabalhar em nossos corações de uma forma extraordinária. Por causa de quê? Por quê? Porque nós estamos a receber o conhecimento. O conhecimento consegue libertar o homem da ignorância. E quando o homem já não está na ignorância, a insegurança ela não tem como sentar e ter espaço na vida daquele indivíduo ou daquele irmão. Por quê? Porque há um conhecimento que ele já tem de um Deus poderoso que tem a capacidade de cuidar. Se você for a ler o mesmo Salmo, no versículo 3 e 4, o que é que diz aí? Podemos ler, por favor? Salmo 121, versículo 3 a 4. O que é que diz? Não deixará passar o teu pé, aquele que te guarda não descuidará. Então, o segundo ponto: creia que o seu Deus nunca dorme. Irmãos, Deus dorme ou não dorme? Como é que ele fica? Ouviu uma resposta aí? É? Acabou a história. Ah, mas se ele não dorme, como é que ele vive? É Deus. Ah, mas como é que ele então não vai repousar? É Deus. Não é Deus com D minúsculo, não, é Deus. Pá, acabou a história. É Deus. Convicções. Ele é Deus. Exatamente, isso é perigoso. Então, o nosso Deus, Ele não vai permitir que você tropece. Não vai permitir que
este que te guarda, o inimigo venha te devorar. Não vai. Se isso acontecer, é para a sua própria glória. É para a sua própria glória. Ele permitiu Jesus subir até na cruz. Por quê? Porque tinha um propósito a alcançar. E esse propósito ele alcançou. Nós hoje temos uma aliança eterna. Por meio de quê? De Jesus. Então nós podemos passar em meio dos problemas e vir a insegurança. Logo tomar o nosso coração. E junto com essa circunstância, virá-lhe algumas perguntas. Será que Deus está vendo isto? Será que Deus se importa comigo? E muitas das vezes, quando acontecem essas coisas, os ímpios podem se aproveitar em questionar. Não dizem que você vai na igreja. A questão não é da igreja. A questão é que você deve ser igreja. Você deve ser o templo onde a palavra mora em você. Há um tempo em que nós vamos chegar, talvez, lá onde nós vamos, não sabemos, em que esta palavra vai ser difícil você caminhar com ela. Por quê? Porque há uma declaração de perseguição contra o cristianismo. Se os irmãos não sabem, há uma agenda oculta que o combate contra o cristianismo está em andamento. Se foram a ver, fala-se muito mal das igrejas em relação a qualquer coisa. Ninguém fala a respeito dos feiticeiros, nem curandeiros. Estão bem porque são amigos dele. E nós, como nós podemos ter uma segurança? Devemos crer que o nosso Deus não dorme. Por isso que ele diz, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquenejará. O Senhor é que te guarda. Os que seguem fielmente a Deus estão sempre sob proteção do Senhor. Você vai lembrar o que diz Salmos 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos ao seu clamor. Por quê? Porque você já tem uma convicção, já tens o conhecimento, já tens a palavra. Os teus olhos espirituais já foram abertos. Você tem que ter essas renovações na sua mente. Você tem que ter a palavra de Deus. Para você perceber que o Deus que você está a servir é um Deus que não dorme. Você tem que ler a Bíblia. Ter a convicção através de leitura da Bíblia. E há um segredo, meus irmãos. Qual é esse segredo? Há um segredo muito importante. Você deve memorizar a palavra de Deus. Memorizar, guardar e cobrar Deus segundo a sua palavra. Amém? Estás a orar, você tem que orar o que está escrito. Não estou a dizer só recitar a Bíblia até acabar a sua oração. Não. Estou a dizer assim, por exemplo. Vamos supor que você quer orar para um ministro de Deus estar para subir no altar. Ou já estamos para ir na evangelização. Vamos supor que estamos aí na evangelização. E tem um grupo que deve orar para que o evangelho tenha livre trânsito. Você vai lembrar o que diz Isaías 55, versículo 11. Que nenhuma palavra que sair da minha boca voltará vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que enviei. Então, Deus, a sua palavra, como ela não volta vazia, os irmãos que estão no campo de evangelização, que o Senhor tenha livre trânsito. O Senhor escreveu. Está escrito, você está a cobrar Deus. Esse é um dos segredos. Quando você está a orar por uma bênção, por exemplo, a tua palavra diz que nunca viu-se um justo a mendigar o pão. Você está à procura de uma oportunidade de trabalho.
Pai, o Senhor quer me ver a mendigar para a sua glória. Assim seja feita. Essa é a oração que estremece o coração de Deus. Se o Senhor permitir, por essa causa, o teu nome será engrandecido por meio da minha vida, assim seja. Essa é a oração de uma pessoa convertida, que tem uma convicção e que crê que é um Deus que não dorme. Você move o coração de Deus. Provavelmente há uma reunião extraordinária para atender a sua oração, porque você está a mexer naquilo que está escrito. Está escrito é uma coisa que abala até o inferno. Você tem que orar. Por isso que a maioria das pessoas tem relacionamento com os Salmos 91, mas não tem relacionamento com o dono de Salmos 91. Fazem de amuleto. Quero dormir, colocar a Bíblia aqui. Pensa que Satanás tem medo de você colocar a Bíblia aqui. Tem medo de apanhar a Bíblia na sua mente, tentar colocar coisas lá e ele não acessar porque apanhou o seu disco duro cheio. É verdade, meus irmãos. Estás a dormir, queres colocar como se fosse feitiço. Não é feitiço isso aqui. Nós combatemos o feitiço. Como é que você está a colocar como se fosse feitiço isso? Não. Leia a sua Bíblia, conserva, guarda ali. Diga: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não dorme. Nesta linda noite o Senhor vai me guardar. O Senhor vai me proteger. Amém? Esse é um Deus que vigia. E Ele cuida dos seus servos. Amém? E veja só, Jesus enfatizou esta verdade quando disse: até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Falou isso. E o próprio Jesus, Ele mostrou isso quando disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Em Mateus 11, versículo 28. Jesus falou. E se você vai acessar dizendo assim: Deus, a tua palavra, em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Por que eu não estou sendo aliviado dessa carga negativa? O Espírito Santo vai acessar a sua mente e vai manifestar a sua glória por meio de uma revelação. Pode ser aqui no altar, pode ser enquanto estás a meditar lá em casa a palavra do Senhor, pode ser por meio de uma conversa com um irmão, com uma irmã, por meio de uma comunhão espiritual. Deus vai te revelar o que está em causa na sua vida. Amém?